Bem-vindos ao podcast Você Segurado. Aqui você encontra informação que protege e conteúdo que transforma. Eu não sei nem como é que essas pessoas têm coragem, sabe, doutor? Às vezes eu fico vendo, né, os vídeos no TikTok e tudo, e é cada proposta, né, de um benefício, de uma situação que não condiz com a realidade, né? E muitas das vezes eu também recebo, né, no meu WhatsApp, isso é verdade? Isso aqui acontece mesmo? E a gente não fica, não, gente, assim, vamos... Vou te dar um conselho. Diz que se conselho fosse bom, a gente não dava, vendia, né? Mas não vende essa advocacia, não. Não, tá? de maneira Ela é muito rompante, né? Ela é do momento. Isso daí não vai ficar no mercado, porque mesmo que se propague aí durante este momento, que nós temos esse alto índice de informações em redes sociais, mas você pode ter certeza que aquilo que não é verídico, aquilo que não se concretiza, o que não é verdadeiro, ele vai vir à tona um momento ou outro. E aquela advocacia do boca a boca, que eu acho que para nós ainda, previdenciaristas, é a advocacia mais concreta, essa nunca vai acabar, porque o cliente que você fez o serviço, você foi idôneo, você mostrou a verdade para ele, ainda que essa verdade não fosse aquela que ele gostaria de ouvir, porque nós temos muito disso também, mas você pode ter certeza que ele, se ele sair orientado, se ele sair satisfeito, se ele sair com credibilidade do teu trabalho, da tua orientação, ele vai te indicar para 10, 15, 20, 30 pessoas e você vai fazer a sua carteira de clientes e sempre vai crescendo, progredindo, mas com uma advocacia verdadeira, não essas meteóricas, né, que elas é de momento. Não é um modelo sustentável. Não é um modelo sustentável. De captação, né? Exatamente, eu também acho. E não acho lícito. Há quem me critique com relação à licitude, né, dizendo que é igual o critério de justiça, né, depende do ponto de vista. O que é justo para mim pode não ser para vocês e vice-versa. Mas ainda eu defendo a advocacia do boca a boca. Sim. Até porque assim, a OAB, ela permitiu um pouco mais essas informações no online, né, muito depois da pandemia, mas ela não permite essa mercantilização, né, de fazer esses vídeos, parece até cunho jornalístico, né, em que vem aquela matéria sensacionalista para a pessoa clicar e ler a matéria. Exatamente. Né? Então, nós temos que evitar isso também e orientar da forma correta os clientes, né, até para que, como você disse, né, o cliente satisfeito, ele vai retornar, ele vai indicar, então não há nada melhor do que o boca a boca. E isso, assim, como é algo demorado, que leva um tempo, muitas vezes os atalhos acabam sendo, né, o digital e o digital apelativo, né, nem o digital informativo, né, é diferente uma coisa da outra. E fazendo já um gancho aqui, né, por enquanto nós falamos bastante do segurado especial, né, desses segurados com uma documentação mais precária, mas nós temos também, né, com o êxodo rural, muitos segurados que têm muitos e muitos anos de contribuições, né, que já tem, né, até o tanto mínimo, né, das 180 contribuições, mas que saíram do campo e que tiveram, né, em algum momento da vida esse histórico, né. Então nós temos a aposentadoria híbrida, temos a tempo de contribuição com a utilização de tempo rural, né. Como você vê hoje essa evolução que nós tivemos, principalmente da aposentadoria híbrida, que eu acho que já vem se consolidando bastante os entendimentos, né, se o segurado precisa ser rural ainda ou não, que para mim seria um contrassenso, né? Como que eu vou sair do campo? Na verdade, afronta o próprio texto constitucional, sentido, né? Se eu trago ali uma uniformidade e equivalência entre populações urbanas e rurais, como é que eu posso ainda exigir que ele esteja na qualidade de segurado urbano ou rural? Eu acho até que essa matéria, doutor Vitor, já com o repetitivo do STJ, o tema 1007, isso já tá para mim, né? Já havia sido sedimentado, até porque é um precedente vinculante, mas não é verdade. Na prática ainda continua. Na prática não é assim que funciona. A gente ainda encontra magistrados com na verdade, com uma formação jurídica deturpada do repetitivo, deturpada do ordenamento jurídico e trazendo ali nas suas decisões
arraigado um contexto histórico que, como o doutor mesmo disse, não existe mais. Hoje o trabalho rural, ele não é mais assistencialista. Ele foi até 1988. Então, acabou esse mundo de assistencialismo. Não é essa política pública que a gente vai empregar nas nossas petições. Então, eu acho que a aposentadoria híbrida, ela é uma evolução da Lei 11.718, de 2008, que foi uma lei muito importante para o trabalhador rural, muito importante. A gente pode dizer que, inclusive, ela foi uma reforma dentro da Previdência do trabalhador rural, porque ela trouxe ali muitas conquistas importantes, né? Surge ali a questão dos módulos fiscais, e aí a gente perde, então, a suposta descaracterização do trabalho rural pela simples contratação de mão de obra salariada, porque o legislador, ele passa a ter aquela noção de que o trabalho rural, ele não é só um trabalho de subsistência, ele é um trabalho para o desenvolvimento socioeconômico. Então, ou seja, você precisa produzir, você precisa ganhar dinheiro, você precisa ter carro sim, doutor, precisa ter moto para você transportar, né, as suas mercadorias, para você precisa ter ali, às vezes tem produtores rurais que até utilizam motos para tocar gado, né, uma coisa, já um produtor rural mais avançado, mais evoluído, né? Então, assim, a gente tem ali uma grande evolução. E a aposentadoria híbrida, ela é uma dessas evoluções trazidas pela Lei 11.718. E o STJ, no voto ali do ministro Napoleão, ele deixou muito claro isso daí, que nós tínhamos sim, por até uma proteção constitucional que equiparar as populações urbanas. Então, pouco importa se hoje você é rural, se você é urbano, a sua forma de filiação hoje pouco importa. E isso foi até internalizado pelo próprio INSS, porque a AGU, sensível à quantidade de demandas que estavam tendo em cima do repetitivo, que o STJ estava mandando reformar todas as decisões e adequar os votos ao repetitivo, hoje, administrativamente, o INSS não cria mais essa objeção. Você pode ir lá até na condição de desempregado, sem qualquer remuneração, porque desde 2003, com a Lei 10.666, já se perdeu a necessidade do requisito da qualidade de segurado para os trabalhadores urbanos. Então, por que não para os trabalhadores rurais, né? Mas eu acho sim a híbrida uma grande evolução e tem que ficar muito claro, doutor Vitor, quando a gente trata de dois conceitos distintos do direito previdenciário, que é tempo de contribuição e carência, talvez para o trabalhador rural ou para o trabalhador urbano, esses dois conceitos é difícil de interpretar, porque na prática eles acabam se confundindo, mas nós advogados, a gente tem a noção efetiva da distinção entre um conceito e outro, que o tempo rural vedado para contagem após 1991, que é quando então se publicou a Lei 8.213, somente é proibido para a aposentadoria por tempo de contribuição. Então, dentro de uma interpretação topográfica, você vai verificar que o legislador proibiu a contagem de tempo e carência para períodos rurais posteriores à alteração legislativa na aposentadoria por tempo e não na aposentadoria por idade, de modo que podemos sim computar tempo rural remoto e descontínuo antes ou depois de 91, seja para tempo, seja para a carência, né? Então, eu acho que isso foi uma grande evolução e o êxodo faz com que esses trabalhadores que migraram de sistemas não fiquem desprotegidos, que, na verdade, até 2008, essa desproteção ela era muito notória, né? Porque ou você era tudo urbano, ou você era tudo rural. Exatamente. A gente não tinha essa aposentadoria que nós chamamos de
mista, Uhum. né? Ou híbrida, né? Que é o termo mais técnico utilizado aí no dia a dia pela advocacia e pelo texto normativo. Ah, perfeito.